Meus queridos irmãos que rezam conosco através da rádio e também através do Facebook, do Instagram, que alegria poder neste dia celebrar Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora de Fátima. Eu não vou aqui, falar da história. Quem me ouviu hoje pelo rádio, eu fiz um apanhado histórico dos fatos de Fátima, daquilo que aconteceu lá em 1917, quando Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos ali na cova da Iria, os pastorinhos Jacinta, Francisco, 2 irmãos, que hoje São Francisco e Santa Jacinta Marto, e Lúcia, que Deus permitiu que ficasse aqui no mundo muito tempo e morreu há pouco tempo atrás, com quase 100 anos. E ainda não foi beatificada, será? Meus irmãos, Nossa Senhora apareceu em Fátima no momento difícil da história da humanidade, quando a Rússia estava lançando o comunismo, espalhando o comunismo ateu, anticristão, perverso, e queria espalhar o comunismo pelo mundo inteiro. E muitos países da Europa já estavam tomados quando foi criada a União Soviética. Muito bem, Nossa Senhora então aparece e para aqueles meninos que não sabiam de nada, que não entendiam absolutamente nada, mas que eram meninos, filhos de pais cristãos. Isto que é bonito. Pais cristãos. Pais que ensinaram para aquelas crianças desde cedo a rezar o terço. Eles sabiam rezar o terço. Enquanto estavam pastoreando lá as ovelhas dos seus pais, para o sustento da família, naqueles momentos eles aproveitavam para quê? Para falar com Deus, para falar com Nossa Senhora, para rezar o terço. Hoje as nossas crianças entendem muito bem edificar no celular, né? Entende tudo no celular, nos botões, né? No controle remoto, sabe tudo, mas não sabe dedilhar as contas do terço. Esta é a grande tristeza do nosso tempo pagão e paganizante, não é? Muito bem. Então Nossa Senhora aparece, pede para eles rezarem. Mas, meus irmãos, eu gostaria de dizer uma coisinha que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Uma das imagens mais importantes lá de Fátima, que foi aquela imagem que foi esculpida, Lúcia foi dizendo como era Nossa Senhora e o artista foi desenhando, depois esculpiu a imagem que nós temos, que se espalhou pelo mundo inteiro. Esta é uma delas, a outra está de mãos postas. Essa imagem veio de Portugal, lá de Fátima, exatamente. Também esta casula que eu estou usando aqui veio de Fátima, não é? Nossa Senhora aparecendo para os 3 pastorinhos. Muito bem. Aquela imagem, né, uma pessoa muito querida que está me rezando conosco neste momento, lá em Itumbiara, em Goiás, ela me passou um videozinho mostrando o restauro daquela imagem e o que disseram, lá eles disseram que aquela imagem foi esculpida num cedro, uma madeira de cedro. Aquela imagem importantíssima de Nossa Senhora. E o cedro
Foi de onde para lá? Do Brasil. Do Brasil. Daqui. Olha, como que Deus é bom. Como que Nossa Senhora é generosa conosco, né? Assim como aquela urna onde estão as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, foi toda feita com madeira do Brasil, aquela urna que viaja o mundo inteiro. Também a imagem importantíssima de Nossa Senhora de Fátima, feita, esculpida em madeira aqui do Brasil. É uma graça para nós, não é? Nossa Senhora abençoe o nosso país, né, neste momento que precisa tanto. Muito bem. O Evangelho, nós começamos hoje, nós estamos refletindo sobre o testamento final de Jesus. Aquilo que Jesus foi dizendo para os seus apóstolos, depois da última ceia, ali no cenáculo de Jerusalém, depois que Judas saiu para trair Jesus, Jesus fica com os 11 ali e vai falando com eles, abrindo o seu coração. É o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de São João. Este que chama o testamento final de Jesus. E nesse trechinho, capítulo 15, de 1 a 8, Jesus disse para nós algo importantíssimo, que tem a ver também com Fátima. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não está ligado a mim, que não produz fruto, ele é cortado e jogado fora, não serve para nada. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais frutos ainda. Nós aqui no Brasil não temos esta experiência que tem lá na Europa com a uva. A uva é tão familiar na Europa como lá no Oriente, no tempo de Jesus. Todo mundo conhece a uva, assim como nós conhecemos a bananeira aqui, para nós, não é? Conhecemos a laranja, e lá é a uva e outros tipos de frutos. Sobretudo a uva, todo mundo sabe. E a uva, ela tem uma particularidade que nós não conhecemos aqui no Brasil: a poda. A poda. Quando colhe os frutos, ela é podada, sem dó. O agricultor vai lá e vai podando, tira todas as folhas. E depois vem os brotos novos, e daqueles brotos novos que vão sair os cachos. Isto é, se não houver podas, praticamente não vai ter colheita. Muito bem. Jesus disse: todo o ramo que permanece em mim, que está unido a mim, aliás, neste trechinho do Evangelho, Jesus fala 8 vezes, cita 8 vezes o verbo permanecer. Permanecer é estar ligado, estar unido a Jesus. Ele o tronco, nós somos os ramos. E é dele que nós recebemos a vida, a seiva, para produzir frutos. E ele diz que aqueles que permanecem com ele, ele é podado. Olha, o que é a poda? A poda é a penitência, é o sacrifício, é a ascese, é a renúncia. A poda. Se a gente pudesse perguntar àquela parreira se ela queria ser podada, ela diria que não, porque dói. Dói as podas. Também nós precisamos dessas podas. E Nossa Senhora
lá em Fátima pede aos pastorinhos o quê? Penitência, penitência, penitência. Impressionante. Mas a mãe que veio do céu, a mãe de bondade, vai pedir para aquelas crianças penitência? Não é uma mãe malvada? Né? Sacrifício? Que mãe é esta? Sim. Nossa Senhora não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Ela veio nos trazer uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Que é a mensagem do Evangelho. Penitência. E aqueles meninos entenderam e fizeram penitência. Muita penitência. Vale a pena ler a história de Fátima, dos pastorinhos de Fátima. Fizeram muita penitência. Para quê? Para reparar as ofensas que são dirigidas a Jesus e a Nossa Senhora. Penitência pela conversão dos pecadores. Isso que Nossa Senhora pediu. E eles rezavam, faziam penitência, penitência. Tão crianças ainda, mas se penitenciavam pela conversão dos pecadores. Isto é poda. É poda. E este pedido que Nossa Senhora fez em Fátima, nós devemos acolher também na nossa vida. É claro que a penitência para aqueles que estão longe de Deus significa conversão. Deixar esta vida de pecado e se unir a Nosso Senhor. Mas para quem permanece com Jesus, é podado, é preciso da penitência para que dê frutos. E frutos que permaneçam. Se a uva não é podada, não vai dar bons frutos. É assim a nossa vida. E Nossa Senhora nos ensina isto. Não vamos pensar que Nossa Senhora viveu no mar de rosa. Não, eu sou a mãe de Deus, eu sou a rainha do céu e da terra, eu sou isto. Viveu sobre aplausos, nada disto. Não vamos pensar que quando Nossa Senhora chegava na comunidade cristã, todo mundo, viva a mãe de Jesus, palma para ela, como a gente faz quando recebe uma imagem. Nada disto. Nunca aconteceu isto. Enquanto ela estava neste mundo, era aquela mulher do silêncio, da penitência, da oração, do sacrifício. Quando ela partiu, foi elevada ao céu, aí sim. Quando ela é glorificada, aí cumpre aquilo que ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aí sim. Agora, Nossa Senhora está do céu, ela é a rainha. Agora nós nos curvamos diante dela porque ela é a mãe do Senhor. Então hoje nós pedimos a Nossa Senhora de Fátima. Pedimos o quê? O que nós vamos pedir? Hoje de manhã eu acompanhava a missa, não sei se alguém acompanhou, alguém que me vê, acompanhou a missa celebrada em Fátima. No dia de hoje em Fátima tem mais de 1 milhão de pessoas. Lá tem a esplanada que tem 1 quilômetro de comprimento, a largura não sei quanto. Ali cabe cerca de 1 milhão de pessoas. Aquilo fica abarrotado de gente no dia de hoje. Gente do mundo inteiro. Não só de Portugal. Mas que a missa é celebrada em várias línguas no dia de hoje. E hoje eu acompanhei um pouco a missa, hoje de manhã. A esplanada do santuário completamente deserta. Como estão as nossas igrejas? Como está lá o Vaticano? Completamente desertos. Então o que é que nós pedimos a Nossa Senhora?
que ela tenha misericórdia, que ela interceda e que essa pandemia passe o quanto antes. E que o cientista encontre quanto antes a vacina, o remédio. E que já tem aí experiência, 99% daqueles que contraem o vírus, não morre, ou talvez até mais do que isto, que Nossa Senhora interceda, porque ela é chamada de saúde dos enfermos, não é? Nós não invocamos Nossa Senhora, saúde dos enfermos, na ladainha. Que ela seja nossa saúde, né? Interceda para que tenhamos saúde do corpo e da alma, né? Tenhamos saúde completa. Não basta não contrair o vírus, porque tem gente que não vai contrair o vírus, o coronavírus, mas está cheio de outros vírus, vícios, pecados, misérias, ambições, né? Tantos vírus nocivos, perigosíssimos, além dos outros vírus que não cuidam. Por exemplo, aqui em Visconde do Rio Branco, né? As pessoas não estão preocupadas com o coronavírus, mas não cuidam do quintal onde o que está acontecendo, não é? Está aí cheio como é que chama? Da dengue, não é? Acho que tem quantos casos de dengue aqui? Tem muitos casos de dengue, e a dengue mata mais do que o coronavírus. É impressionante, é impressionante. Nós não cuidamos dos outros vírus espirituais e outros vírus que tem por aí. Não cuidamos. O alcoolismo, as drogas, o fumo, não é? Tantos vírus nocivos que tem aí, nós não preocupamos com eles. Claro que devemos se preocupar com o coronavírus, claro, estamos preocupados, né? Mas não podemos esquecer dos outros vírus que são nocivos, ou talvez mais nocivos do que o coronavírus. Que Nossa Senhora interceda junto de Deus por cada um de nós. E pedimos não só a intercessão de Nossa Senhora, mas hoje nós podemos pedir também a intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marto. Foram canonizados, não é? Pelo Papa Bento XVI, beatificado por Papa São João Paulo II e canonizado por Bento XVI. Eles que estão lá no céu intercedendo por nós. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos cubra com o manto do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,